O Brasil passa por uma epidemia do Zika vírus e o Ministério da Saúde relacionou o aumento dos casos de microcefalia com o vírus, mas essa relação ainda não foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, são realizadas pesquisas no mundo todo para tentar entender qual a causa da doença e como impedi-la. E uma dessas pesquisas é do Dr. Steven Hennes, que está aqui conosco. Dr. Steve, muito obrigada por nos receber aqui. Como é a pesquisa que o senhor está desenvolvendo? Uma das grandes questões que tem hoje em dia para se estudar o Zika é tentar confirmar essa relação causal entre a infecção pelo Zika vírus e as alterações no sistema nervoso. Aqui no laboratório a gente cria o que a gente chama de avatares do cérebro. A gente tem acesso a fragmentos de pele de doadores, que podia ser você, eu, qualquer um aqui no laboratório. A partir desses fragmentos de pele a gente usa uma técnica que faz com que elas voltem, entre aspas, no tempo e passem a se comportar como se fossem células de um embrião. E aí a gente instrui essas células para formarem o sistema nervoso em desenvolvimento. Então, lembrando que os casos de microcefalia têm muitas inscrições justamente no primeiro trimestre de gestação. Então, a gente cria esses avatares que equivalem a cérebros de fetos de até 3 meses de idade. Isso tudo no laboratório. E a partir daí a gente infecta esses cérebros com o Zika vírus e compara com outros cérebros, minicérebros que não foram infectados e acompanham por um determinado período de tempo. E aí o que a gente observa depois, primeiro é que há de fato a infecção, as células do cérebro em formação são infectadas pelo vírus e depois de alguns dias a maior parte delas passa a morrer. Então você tem de fato uma alteração, consequência da morte dessas células induzida pelo vírus. O Zika vírus afeta o sistema nervoso? Então os nossos dados indicam primeiro que ele é capaz de infectar, segundo que ele é capaz de induzir a morte dessas células. E a terceira consequência que a gente viu, se você analisa a taxa de crescimento desses minicérebros criados no laboratório, comparando os infectados com os não infectados, os que foram infectados têm uma taxa de crescimento 40% menor. Isso nos leva a crer que existe de fato essa relação entre microcefalia e outras alterações congênitas associadas ao Zika com a formação do sistema nervoso do feto. O nosso sistema, ele equivaleria, ele simularia esse desenvolvimento fetal, mas ele é formado a partir desses minicérebros que têm o mesmo tipo de organização e de desenvolvimento que a gente observaria num feto. Essa pesquisa que o senhor está desenvolvendo é para detectar as causas da microcefalia, mas como impedi-la? Esse estudo, ele primeiro tem como objetivo mostrar essa relação causal, quer dizer, o Zika está associado a alterações de formação do sistema nervoso. A partir daí, dentro do sistema que a gente tem aqui, a gente pode, por exemplo, criar uma plataforma onde a gente pode colocar literalmente centenas ou milhares desses minicérebros e testar medicamentos diferentes. Então, talvez uma forma estrategicamente interessante você buscar medicamentos capazes de reduzir o dano é através dessa plataforma que a gente tem aqui no laboratório. Recentes pesquisas apontaram que o vírus passa pelo beijo, pelo sexo, pela transfusão de sangue. Quais são as formas de contágio que realmente estão comprovadas? Acho que são estudos de vários laboratórios do mundo que estão primeiro identificando a presença do vírus na saliva, no sêmen, e agora você tem que aumentar o número de análises para você de fato confirmar e ver o grau, o número de pessoas que de fato vêm sendo afetadas dessa natureza. O fato do vírus estar presente nesses tecidos e nesses fluidos corporais é fonte de preocupação, mas são necessários mais estudos para confirmar uma forma de transmissão que seja além da forma de transmissão através do mosquito. Por que a Organização Mundial da Saúde não reconhece a relação do Zika vírus com a microcefalia? Porque eu acho que como em ciência, para você ter de fato uma confirmação, você precisa que vários laboratórios no mundo, através de técnicas diferentes, de olhares diferentes, acabem confirmando a mesma coisa. Quer dizer, o nosso laboratório, como teve um outro na Johns Hopkins nos Estados Unidos, confirmaram que existe essa primeira capacidade de infecção no tecido nervoso em formação e tem como consequência a morte dessas células. Isso foi feito no laboratório. É importante agora que também outros estudos, principalmente estudos de epidemiologia, em que você vai acompanhar o número de casos de microcefalia com a incidência do vírus e do mosquito, confirmem esses dados. Enquanto pesquisas estão sendo desenvolvidas, como a do senhor, o vírus vem se expandindo rapidamente. O que podemos esperar de prazos? A gente tem toda a estrutura no Brasil para fazer as análises, para tentar buscar novos diagnósticos, para tentar buscar vacinas, para tentar entender essa relação. O que a gente precisa no momento, para poder inclusive dar prazo, é de recursos. A gente está no momento em que é necessário priorizar recursos para essa emergência sanitária que está afetando e assustando muito o país. Em termos de capacidade instalada, capacidade intelectual, em termos de equipamentos, a gente tem tudo na mão. O que a gente precisa, na verdade, é da percepção da sociedade, do governo, das agências de fomento, da importância de investir recursos nisso. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Obrigado.